Olá, alunos da turma de estudos socioantropológicos. Eu estou gravando esse vídeo para auxiliá-los na compreensão do conteúdo das disciplinas, conteúdo das apostilas do módulo 1, que corresponde à parte de antropologia. Vocês têm até o dia 26 para postar no Fórum 1 a resposta da pergunta, que basicamente é identificar as principais correntes do pensamento antropológico. Então, como muitos alunos estão com dúvidas em relação à apreensão do conteúdo, eu resolvi gravar esse vídeo para esclarecer acerca do mesmo, né? Na primeira parte do curso de antropologia, quando ele vai estudar os fundamentos e a origem da antropologia, a gente percebe que a antropologia está muito vinculada às teorias raciais do período, né? Então, ao contrário do uso social da raça, né, a ideia de que a raça teria um fundamento biológico e que as diferenças culturais corresponderiam às diferenças raciais, né? Essa perspectiva inicial em que raça e cultura estavam muito imbricadas, né, quase como sinônimos, ela é abandonada por uma perspectiva evolucionista, né? Então, na verdade, não seriam diferenças culturais que teriam como suporte diferenças raciais, mas diferenças de níveis culturais, que vai dar origem ao evolucionismo cultural, né? Então, tem uma figura que é a figura do Morgan, que é um antropólogo, que vai produzir uma obra, né, que será célebre, né, um clássico do pensamento do evolucionismo cultural. Então, se teria uma sucessão de culturas, de ordens, né, culturais, da mais simples à mais primitiva, né, à mais complexa. Então, você transplanta para o universo da teoria antropológica um conjunto de preconceitos, né, a respeito da organização das sociedades. Então, você teria a sociedade moderna, a sociedade capitalista, a sociedade industrial, que estava se desenvolvendo a partir da Europa, né, como o ápice do processo da evolução, e as sociedades primitivas, né, as mais primitivas, né, na sua base, na sua origem. De maneira que todas as sociedades, inclusive a sociedade industrial e moderna, para chegar ao atual estágio, teria que ter passado por essas etapas anteriores no processo de evolução, né? Então é nesse ponto, né, que a gente coloca, né, a partir do evolucionismo, de uma primeira separação entre raça e cultura e da evolução, né, da ideia de que existe uma evolução, uma sucessão de culturas, é que a gente apresenta o pensamento do Boas, né, como o Franz Boas, como um intelectual que representa uma das principais correntes do pensamento antropológico, seria o relativismo cultural, né? Então, qual é a questão que está colocada pelo Boas e ele apresenta no texto dele, né? Primeiro, não existiria essa sucessão, né, de culturas mais evoluídas e menos evoluídas, né? As culturas eram simplesmente diferentes, né, e irredutíveis, ou seja, elas são diferentes entre si, são dessemelhantes, né, e elas só podem ser compreendidas a partir de si próprias, né? Então, para eu entender um dado cultural ou determinada instituição cultural, eu preciso me remeter àquela cultura específica, né? Então, ao mesmo tempo que o Boas ele está rompendo com a perspectiva evolucionista, né, ele está fazendo uma crítica a uma certa tendência comparativa que havia se instalado no interior da antropologia em função mesmo do evolucionismo, né? Então, vamos comparar o nível de desenvolvimento da cultura Craó do Brasil Central, e isso corresponde à cultura dos esquimós do Alasca, né? Então, se procurava buscar equivalências, né, e tentando mensurar níveis culturais, níveis de desenvolvimento cultural, e Boas se opõe a isso, fala, não tem como fazer isso, né? Porque as culturas elas são diferentes entre si, né? Elas são irredutíveis e você só consegue entender determinada instituição cultural imerso nela, né? Então, essa é a perspectiva boasiana, né,
que é uma ruptura completa entre o conceito de raça e cultura, e ao mesmo tempo uma ruptura completa com a perspectiva evolucionista, né, em algum sentido difusionista, né, que havia se instalado no interior da antropologia no período que ele estava produzindo a sua obra, né. O Boas ele vai ter uma importância grande para o pensamento antropológico, por exemplo, pela sua influência em outro antropólogo contemporâneo, que é o Geertz, né, que vocês também tiveram acesso à apostila, né, que aí já trabalha com uma perspectiva de uma hermenêutica antropológica, que chama de interpretativismo, né, que eu vou falar mais à frente, né, mas também por ter, além da sua influência antropológica, né, Boas ele foi um professor, uma pessoa que influenciou diretamente Gilberto Freire, né, que escreveu, o autor de Casagrande Senzala, que é um clássico do pensamento social brasileiro, né. Então, a perspectiva do relativismo boasiano acaba influenciando o pensamento de Freire, né, no sentido de que a nação brasileira não pode ser pensada, né, a partir de modelos exteriores a ela, que precisa ser interpretada a partir das suas próprias questões internas, da própria dinâmica cultural interna, né. Então, em linhas gerais, seria isso, né. Então, essa é a perspectiva do Boas, né, que a gente chama de relativismo cultural, né, e que vai ter um peso significativo na interpretação antropológica, principalmente ao se desvincular de uma determinada teoria antropológica que é forte nesse período de finais do século XIX, seja por um lado essa antropologia mais racializada do racismo científico, ou uma antropologia evolucionista, né, que trabalha com a ideia da sucessão das etapas, dos níveis de evolução, seria da barbárie, a selvageria, né, as etapas intermediárias até a civilização, né. Então Boas ele vai se opor a essa teoria. Por outro lado, né, então, é importante isso, né, que se vocês forem perceber na estrutura do curso, no primeiro módulo, né, o Boas está vinculado diretamente ao pensamento de Geertz, que eu vou falar mais à frente, né. Por outro lado, você tem a perspectiva do Malinowski, né. O que o Malinowski faz? Então, o Malinowski, a primeira importância do Malinowski é porque ele vai romper com uma tradição antropológica de pesquisa de gabinete. Então, o próprio Morgan, que escreve uma obra clássica do evolucionismo, ele escreve essa obra a partir de relatos de viajantes, a partir de fontes secundárias, não fontes primárias, né? Então, o Malinowski se insurge contra isso e diz o seguinte: olha, só é possível fazer pesquisa antropológica indo a campo, né? Se não for a campo, não tem pesquisa antropológica, não tem sentido isso, né? Quer dizer, é necessário esse contato com a cultura, com o outro, né, que é o fundamento da experiência antropológica. Então, ele vai inaugurar um método de pesquisa científica que vai ser um método, por excelência, né, da identidade, o que dá identidade à prática do antropólogo, né, que chama de etnografia, né. Quer dizer, o antropólogo é, sobretudo, um etnógrafo, né, alguém que vá a campo, tem contato com a cultura e a descreve, né. Então, esse é o primeiro ponto de partida em relação a Malinowski. Mas, ao contrário de Boas, Malinowski defende esse processo de contato, de interpretação primário da cultura, como uma etapa da produção do conhecimento, né? Então, há um momento do contato, mas também há um momento do isolamento do pesquisador, no seu gabinete, né, na sua universidade, no seu centro de pesquisa, em que ele vai refletir acerca daquela experiência. E é justamente nesse momento que ele vai sistematizar esse conjunto de saberes coletado na prática antropológica, etnográfica, né, e produzir um conhecimento positivo, conhecimento científico acerca daquela cultura, né. Apesar de rejeitar a ideia de evolução, do evolucionismo cultural, essa hierarquia, né, Malinowski, por sua vez, também não vai cair na teoria do Boas de um certo relativismo, que ele vai propor o seguinte: olha, é possível buscar explicações lógicas e racionais para as instituições culturais que estão sendo analisadas, né? E aí a teoria do Malinowski, né, que é o funcionalismo,
vai se basear num pressuposto muito simples. Ora, existem necessidades básicas e fundamentais, necessidade de comer, de beber, de se vestir, né, de se reproduzir, dos seres humanos, né, e que cada cultura procura satisfazer de uma determinada maneira, né. E nessa busca em satisfazer essas necessidades primárias, né, que são universais, é que você tem um conjunto de instituições, né, existe uma variabilidade de instituições voltadas a satisfazer essas necessidades, né? Então essa é a base do pensamento do Malinowski, né? Então a gente vai chamar isso de funcionalismo na antropologia, né? Então esse funcionalismo é justamente essa perspectiva de que uma instituição ela surge para satisfazer uma determinada função. Ora, qual a importância disso? Se pensava na antropologia, dessa perspectiva do evolucionismo, que tem grande influência, né, de que, por exemplo, a religião, né, ela teria uma forma mais primitiva, né, a uma forma mais evoluída, mais avançada, né? A forma mais primitiva seriam as formas religiosas dos povos iletrados, né, dos povos primitivos, né, o fetichismo, etc, etc, né? E as formas mais avançadas, elevadas, seriam da origem à teologia, né, tudo que tem relação com o cristianismo, né, a ideia do Deus impessoal, né, do Deus que não se adora a vaca, ou não se adora um outro animal sagrado qualquer, né, não se sacraliza pessoas, né, quer dizer, na visão cristã, né, existe uma separação entre esse mundo e outro mundo, né? Esse é o mundo material real, e outro lado é o mundo impessoal. Então isso seria, de certa maneira, a materialização de uma certa tendência às religiões se tornarem cada vez mais abstratas, né? Bem, a visão do Malinowski não. As religiões respondem à mesma função, né? Seja ela a religião primitiva do índio Guarani, entre aspas, seja ela o islamismo, seja ela o cristianismo, qual que é a questão que tem que ser respondida, né, pela religião, né? É como lidar com o fato inescapável à condição humana, que é a morte, né? Quer dizer, diante da morte, como se comportar. E a religião vem buscar dar uma explicação para isso, né? Na verdade, um sentimento de consolo, né, de recompensa, não sei o termo mais apropriado, diante do fato incontornável da morte, né? Então não existiria uma religião mais aperfeiçoada que a outra, existiriam religiões e respostas possíveis dentro de uma variabilidade cultural, né, para essa questão da morte, por exemplo. E aí se aplica à família, se aplica aos casamentos, se aplica por isso que Malinowski dá muita importância, né, aos hábitos alimentares, né, e aí por diante. Então, assim, se vincula o pensamento. Então, no curso eu busquei vincular o pensamento do Malinowski, né, Malinowski falando do início do século XX, ao pensamento do Lévi-Strauss, né, que aí já é uma outra perspectiva, que é a perspectiva do estruturalismo, né, do Lévi-Strauss, mas que vai, de certa maneira, reter determinados aspectos da teoria do Malinowski, que diz respeito ao seguinte: primeiro, a ideia de que é necessário ir a campo, né? Antropologia se faz no campo, né, na pesquisa de campo. Segundo, né, a ideia de que é sim possível comparar culturas, né? É possível buscar uma certa universalidade, certos padrões culturais, sem cair no evolucionismo, na tendência de hierarquizar as culturas, né? Mas, por outro lado, buscando os pontos de contato comuns entre elas, né? É óbvio que Lévi-Strauss não é adepto da teoria funcionalista de Malinowski, né? A preocupação do Lévi-Strauss remete a outros elementos a ver com as estruturas de pensar, de classificar, né? Ele está numa outra perspectiva, né? Seria a lógica do primitivo, a lógica do pensamento, né? Quer dizer, o que está por trás disso e o que tem de universal, né? Então, essa é a perspectiva do Lévi-Strauss. Mas, contrário da perspectiva boasiana,
ela ainda está preocupada em reter um certo padrão, certos conteúdos universais, mesmo que sejam formais, né? Mesmo que sejam formais, porque quando você pensa em universal, em cada teoria antropológica, a gente não está falando em termos concretos, né? Mas em termos formais, termos teóricos, né? Então acho que isso que a gente pode reter do pensamento da importância do Malinowski na obra do Levi-Strauss. Bem, então é isso, gente. Acho que essa é a primeira videoaula, tá? Eu vou postar uma segunda videoaula fazendo referência ao pensamento do Geertz, né, e do Levi-Strauss, que são os outros autores, né, que vão representar as duas teorias antropológicas contemporâneas aí de importância, de grande importância para o pensamento antropológico. Eu peço para vocês que, caso tenham dúvidas na leitura dos textos, que postem as suas dúvidas no app, no ambiente virtual de aprendizagem, que é o instrumento que a gente tem para poder interagir com vocês. Não guardem as dúvidas para si mesmos, né? É importante que vocês postem, porque eu vou ter toda a boa vontade de estar respondendo, interagindo com vocês. Acho que é importante esse processo de interação, tá bom? Então até a nossa próxima videoaula, e estou aqui para esclarecer quaisquer dúvidas que surjam, tá bom? Um abraço, tchau.